qual é a sua expectativa aí para esse final de Brasileiro? G4 é alguma coisa? Ainda vale disputar o título? O que ainda tem? Eu penso nisso, nesse ponto eu penso muito parecido como o Tite, né? Você tem que pensar primeiro no curto prazo. Primeiro é para garantir o planejamento do próximo ano, porque não dá para desassociar as duas coisas, né? O clube do Porto do Flamengo não pode chegar na fase final, faltando 5 jogos, com 5 pontos de diferença para o líder, com um jogo a menos e pensar em desistir de ganhar o título. O pensamento do Flamengo exige que seja um pensamento como o do Real Madrid. O Real Madrid entra no torneio de verão e vai ganhar o torneio de verão. Se não ganhar, alguém vai ter que sofrer muito para tirar o título do Real Madrid. Esse é o pensamento do Flamengo. Pelo porte financeiro que chegou, pela pressão da própria torcida, da camisa, da história do clube, ele exige isso. Bom, eu acho o seguinte, o Flamengo tem que focar primeiro em garantir a posição da vaga da Libertadores direto, não está garantido, né? Mas, óbvio, sem esquecer esse jogo, para mim é o principal do que vai faltar agora, vai decidir muita coisa, inclusive a participação do Flamengo na disputa do título. O Flamengo tem que ganhar o Bragantino, não tem outro caminho. Até porque, mais do que esse jogo, o Flamengo vai igualar em partidas com o Palmeiras tem uma partida com o Fortaleza. Para mim, o Fortaleza agora, final do campeonato, é o fiel da balança, né? Ele pode matar o Botafogo, e o Flamengo ganhando do Bragantino, e o Fortaleza ganhando do Palmeiras, ou dificultando a vida do Palmeiras, vai gerar uma pressão para o Palmeiras no final do campeonato. E o Flamengo precisa disso, porque a tabela do Palmeiras tende a ser mais fácil que o Flamengo, né? Até porque ali o time teoricamente mais pesado é o Fluminense, que vai estar com foco total. Não, o Fluminense já assumiu que vai jogar com o time reserva. Ele já assumiu que as 3 últimas rodadas vai jogar com o time reserva, coincidentemente contra o Palmeiras, né? Exatamente. Então, assim, é uma final de campeonato, vai decidir, óbvio, primeiramente, a posição do Flamengo, até porque depois a sequência de jogos, a maioria em casa, são jogos mais tranquilos, tirando o Atlético Mineiro, para mim todos os jogos são bem mais tranquilos. O Flamengo, ele precisa garantir a vaga na Libertadores, direto, para aí sim focar no planejamento 2024. Não dá para abandonar o brasileiro agora. Não faz nem sentido, até porque corre o risco, se pensar desse jeito, até pouco tempo esse era o pensamento, né? Corre o risco de não pegar nenhuma Libertadores direta. Esse é o ponto. Eu acho que é bem por aí. Assim, a chance que eu vejo hoje, a chance do Flamengo vencer esse brasileiro, nesse momento é muito reduzida. Assim, é muito, muito reduzida. Dito isso, é extremamente viável o Flamengo ganhar os jogos seguintes que faltam. Vai jogar com o Bragantino, inclusive o Matheus Gonçalves não joga. O Bragantino, Bragantino tinha que pagar 2 milhões de multa, eles não vão cometer o erro que o Inter cometeu em 2020 de escalar o Rodinei, pagar 1 milhão e ainda ter o cara expulso. E aí, assim, nesse caso, a gente ganhando o Bragantino e o Botafogo não ganhando do Fortaleza, o que são resultados até prováveis, né? Levando em conta. Porque esses são jogos atrasados. Botafogo, o Palmeiras não tem jogo atrasado. Sim. E aí, assim, a gente fica numa situação em que a gente tá muito próximo do Palmeiras, eu já acho que fica 2 pontos do Palmeiras, só que é uma situação em que o Palmeiras, se ele empatar, ele tem um saldo absurdamente maior que o nosso. Vitórias também. Aí assim, ele tem um saldo muito maior que o nosso. Porra, por que a gente não tem saldo? Porque a gente perdeu de 4-0 pro Bragantino, perdeu de 3-0 pro Cuiabá, perdeu, assim, porque os nossos atacantes perdem mais gol do que fazem gol. Exatamente, a gente já sabe, né, qual é a história toda por trás. Mas eu acho que a questão de, assim, a tabela do Palmeiras é muito fácil, em geral. Fortaleza tá pensando mais ou menos nesse ano, ainda não sei se eles vão conseguir impor alguma coisa pro Palmeiras que tá focado para ser campeão. Mas, assim, caso o Palmeiras perca um jogo, que é improvável, né, nessa final nesse final de campeonato, faltam 4 para eles, a gente ainda tem chance. Mas, assim, pensar no C não adianta muito. A gente precisa pensar na Libertadores direta. Tanto que esse ano é G4 e G4 acabou. Não tem mais G6, G9, igual tinha nos outros anos. Mas, assim, não tem outros times que podem dar essa vaga extra, né? Agora, se não tivesse dado mole, não vou nem falar lá de trás, né? Grêmio e Santos era outro campeonato, né? Mas eu concordo plenamente contigo, não dá pra, o que eu acho é que não dá para desistir do campeonato. O Flamengo já ganhou muito título na pressão, inclusive do próprio Palmeiras em 2009, né? Assim, quando o Flamengo não podia perder mais pontos, o Fluminense lá embaixo não podia perder mais pontos, ganhou de todo mundo, as duas coisas se consolidaram, mais improváveis aconteceram, e o Flamengo conseguiu ganhar o brasileiro. Então tudo é possível.
O que eu acho aí quando você colocou, não é nem desmerecimento do Botafogo. E eu não me preocupo tanto com o Botafogo. Falei isso no programa passado, posso queimar a língua de novo, venho falando desde quando o Botafogo tinha 14 pontos de diferença. Posso queimar a língua, mas assim, até por questões psicológicas, como a gente falou na conversa da semana passada, acho muito difícil o Botafogo se recuperar. A chance do Fortaleza de descontar e facilitar ainda mais a vida do Palmeiras é grande. Eu, particularmente, até prefiro que o Botafogo não perca para o Fortaleza, porque é mais pressão no Palmeiras. Eu quero que o Fortaleza ganhe do Palmeiras. O Fortaleza ali, talvez role até uma mala branca ali pro Fortaleza nessa final de campeonato aí, pra gente ver. Mas eu acho que é nessa questão do G4, a gente fala, não, o Flamengo cai na pré-Libertadores, é óbvio que tem total condição de passar, é um favorito para passar, mas assim, isso complica completamente o planejamento do ano que vem. Essa eu acho que é a grande questão. Eu acho que mais do que você pegar um grupo difícil na Libertadores, que vai acontecer se pegar uma pré-Libertadores, necessariamente você vai cair num grupo chato. A não sei que tenha muita sorte. Mas o problema principal que eu vejo não é esse. O problema é que a gente cairia na mesma situação praticamente do ano passado. Quer dizer, do ano passado não, desse ano. No início desse ano, que a gente tinha um planejamento que a gente precisava disputar um jogo decisivo no início da temporada no Mundial. E deu quase 50 dias de férias. Deu quase 50 dias de férias, os caras não se recuperaram. O Gabriel tá uniforme essa semana. Gabriel agora tá fazendo recondicionamento muscular, agora dá. Agora vai. Excelente. Muito bom. Ele tá no calendário europeu. Nem no calendário europeu, né? Ele tá no calendário do Lil Gabi. O calendário do Lil Gabi é a parte. DJs músicos do Brasil. Calendário Trapper. Mas é esse ponto, assim, ter um jogo decisivo logo no início do ano, em fevereiro, que seja no início de março, muda completamente o planejamento. Você precisa estar com o time inteiro, precisa estar com o time já com condicionamento físico melhor no início do ano. Ainda mais do que corre risco de pegar um time de altitude. É bem possível. E altitude, se o time não estiver preparado, toma uma pancada lá, dificulta. Exatamente. Então, assim, não pode correr esse risco. Então, eu não penso muito no título. Não penso, como você. Eu penso tiro curto. É o básico, é a obrigação hoje já está entre os 4. Mas o Flamengo não pode existir tão perto aí, 5 jogos, um a menos que o líder, 5 pontos de distância. Sim. É possível chegar, Sim. Até porque se o Flamengo chega, porventura ali, estamos 1 ponto na frente do Palmeiras na última rodada, o que o São Paulo fará? O Dorival vai querer dar o segundo troco? A torcida do São Paulo vai preferir o Flamengo ou o Palmeiras campeão? Então isso tudo pesa ali. Tem esse ponto. Da mesma forma que o Fluminense vai botar o time de reserva, não é à toa. E não é à toa, evidentemente. Os caras têm muito motivo pra botar o time em reserva e ninguém tira a razão dele. Nem sei porque também tanto foco nesse Mundial, né? Vai pegar o City lá na final, vai tomar pegar uma sova se chegar lá, hein? Isso que eu ia falar. Provavelmente vai pegar o Al-Ittihad.